Amanda, seja bem-vinda. Estou só aguardando um pouquinho mais o pessoal chegar. Tobias, oi, Ítalo. Eu vi Tobias, Ítalo. Tudo bem? Ai, hoje a gente vai tratar de raiva. Eduarda Ferreira. Gente, só mais um pouquinho. Olha, vocês estão entrando agora, eu peço que vocês compartilhem essa live com mais 5 pessoas. Vai lá no aviãozinho do direct, sabe aquele triângulozinho assim? Vai lá no aviãozinho do direct, compartilha com 5 pessoas. Chamem aí 5 amigos, porque hoje a gente vai falar de raiva. A gente vai falar de raiva e quem é que não sente raiva, né? E aí pode ser muito legal para muita gente, porque depois no final eu vou fazer uma mesa para a libertação da dominação psíquica e para limpeza mental, para trazer aquele alívio de estresse, para deixar vocês bem tranquilinhos, né? Amanhã já é sexta-feira, já para entrar no final de semana com a energia calibrada. Então, compartilhem aí, porque isso também ajuda com que a live suba para mais pessoas, porque o Instagram entende que se vocês estão compartilhando, ela é uma coisa muito importante, tá? E eu tô aqui agradecendo os coraçõezinhos. Gratidão, gente, gratidão. Eu vou esperar mais um pouquinho só e aí a gente já vai começar, tá? Porque o pessoal vai chegando devagarzinho, ainda tem o pessoal que tá chegando do trabalho, tá chegando aí, tá terminando de jantar ou começando a jantar, né? E aí o pessoal chega um pouquinho mais tarde. Amanhã, enquanto isso, eu vou aproveitar para dar um recado. Amanhã tem a live da sexta-feira. A gente mudou o horário, tá? Então, normalmente a live era meio-dia e a gente achou que seria mais interessante a gente fazer um pouquinho mais tarde. Então, a live vai ser a 1h da tarde e vai acontecer agora em 2 lugares diferentes. Vai ser no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo, simultaneamente. Ambos Instagram e YouTube da terapeuta Adriana Alves. Então vocês acessem o Instagram dela, Adriana Alves Terapias, aqui no Instagram, e no YouTube é terapeuta Adriana Alves. E aí vocês podem acompanhar ou um ou outro lugar. E amanhã, gente, a live tá super especial, porque amanhã a gente tem uma super novidade para vocês, uma surpresa. É muito legal. Então não percam a live de amanhã. E como sempre no fim da live, depois do bate-papo, depois da gente contar para vocês qual vai ser essa surpresa, aí a gente vai fazer uma ativação do sistema arcturiano de cura multidimensional, que é um pouquinho diferente da mesa, é tipo um reiki, mas também trabalha limpeza, trabalha energias, trabalha uma série de coisas. Tá? Então vamos aguardar mais um pouquinho, o pessoal está entrando e a gente já vai começar. Então fica aqui o recado de amanhã, 1h da tarde, uma live simultânea aqui no Instagram da Adriana Alves e lá no YouTube dela também, tá? Com uma surpresa especial. Então vão compartilhando aí essa live para mais pessoas, para que o Instagram entregue aí para o máximo de pessoas possível. Vamos lá. E que horas são? Já deu o nosso horário, vamos lá, vamos começar então. Gente, eu resolvi abordar esse tema sobre a raiva essa semana. Se vocês me acompanham, vocês estão vendo que toda semana eu falo sobre um sentimento, uma emoção, né? Teve algumas semanas atrás, eu falei da ansiedade. Quem não viu a live da ansiedade e é muito ansioso, acessa lá no meu Instagram, a live da ansiedade, que também tem a ativação da mesa para a ansiedade. Então, eu falei de ansiedade. Na semana passada, eu falei da culpa. E hoje eu vou falar da raiva. E a raiva, quem é que não sentiu ou sente raiva em algum momento da vida, né? Principalmente quem vive nas grandes cidades. E hoje, com tudo já sendo liberado aí, né, a vida
voltando ao normal. Oi, Camila, boa noite, querida. Seja bem-vinda. E assim, a vida voltando ao normal, voltou o trânsito, voltaram as escolas a toda, então aquele trânsito da hora do almoço, do fim da tarde, com as crianças saindo das escolas, né? Quem me acompanha viu que essa semana a dona Ana Cida estava super nervosa por causa do trânsito perto da escola do filho dela. Gente, a dona Ana Cida é um personagem que eu faço, muito divertido, que toda semana ela coloca um pequeno videozinho, tipo uma stand-up, e ela falou sobre o trânsito. Perdão. Então, quem é que nunca sentiu raiva na vida? Quem nunca passou um estresse enorme? Tem alguém aí com coisa entalada na garganta, gente? Eu sou empata total. Quem é que tá aí com problema de garganta, fala aqui que eu já envio um reiki pra você. Eu tenho a capacidade de sentir o que vocês sentem. Então eu tô sentindo alguém precisando falar, pôr pra fora algumas coisas, ou com a garganta irritada. Bom, então, raiva. Raiva é um sentimento que todo mundo tem. Então, essa vida corrida, que parece que as coisas estão voltando tudo ao normal mesmo, né? Que é um normal agora que eu nem digo que é um normal como era antes, as atividades retornando, só que com um plus, né? As pessoas estão voltando de uma pandemia, onde tem medo, onde tem uma série de sentimentos envolvidos, e o fato de terem ficado 2 anos trancadas e agora tendo que resolver quase que tudo de uma vez. Então, eu percebo, não sei se vocês percebem, se vocês percebem, comentem aqui, que parece que tá todo mundo louco, gente, não é verdade? Parece que tá todo mundo querendo tirar os atrasos, correr atrás daquilo que ficou 2 anos parado, querendo resolver a vida. Então tá todo mundo muito, muito, muito estressado. Eu moro aqui em Moema e eu percebo aqui pela rua, pelo movimento da rua, o trânsito, buzinação, aquela coisa, né? Não que isso não tivesse antes, mas eu acho que hoje as pessoas estão um pouco mais tensas do que era antigamente. Eu sinto isso, não sei vocês, mas eu sinto isso. E a raiva, o estresse, é muito prejudicial para a saúde, né? É muito prejudicial, porque a raiva, ela é um sentimento diretamente ligado ao fígado. Sim, toda semana eu estou falando de um sentimento e eu associo ele a um determinado órgão do nosso corpo, de acordo com a medicina chinesa. Para quem não sabe, eu sou formada em medicina chinesa, eu sou acupunturista, eu sou especializada nessa área. Então, todos os nossos órgãos estão ligados a um sentimento. E o sentimento da raiva, ele está diretamente conectado ao fígado. Então, sabe aquela expressão de sangue nos olhos, né? Que a pessoa quando está com raiva, até em desenho animado parece, né? A pessoa quando está com raiva fica com o olho vermelho, assim, né? E trinca até, aparece as veias, porque é isso mesmo. O fígado é um órgão responsável pela visão, ele é responsável pelos tendões, pela movimentação muscular, ele é responsável pela digestão, então ele faz parte do processo digestivo. Ele é um órgão que armazena o sangue e filtra esse sangue, então ele controla o fluxo do sangue e, consequentemente, o fluxo de energia também, porque o sangue ele só consegue fluir se você tiver energia fluindo. Então, a energia que carrega o sangue, de acordo com a medicina chinesa. O fígado, ele é responsável também pelas unhas. Sim, então se você tem unhas quebradiças, unhas que descamam, que estão sempre quebrando,
Pode ser que você esteja aí com o teu fígado não muito legal e precisando controlar a sua raiva, certo? Então, assim, por exemplo, dor no ciático pode estar relacionada com o fígado. Pessoas muito raivosas, então, vão ter problemas de tendinites, sim. Por quê? O fígado, na medicina chinesa, ele representa o elemento madeira. E quando vocês pensam em madeira, o que vocês pensam? Vocês pensam em planta, em árvore, certo? E o que a árvore faz? A árvore cresce, né? A árvore cresce. Então, existe um movimento, um crescimento. Então, tudo que está relacionado ao movimento no nosso corpo está associado ao fígado. Além disso, o fígado também controla, para nós mulheres, a menstruação. Então, quando a gente tem algum problema no ciclo menstrual, seja um atraso, ou seja um adiantamento, ou um ciclo menstrual totalmente desregulado, com excesso de sangue, ou escassez de sangue, ou sangue com aqueles coágulos, é porque o nosso fígado não está legal. E, gente, o fígado e o elemento madeira, eles são... o elemento madeira é um elemento muito yang do nosso corpo. E o yang, o que é? O yang é o calor, o crescimento, é o movimento, é o sol, é o dia. Então, uma pessoa que é muito yang, ela transpira, ela tem a face vermelha, avermelhada, ela tem muito... Ai, gente, meu gato tá aqui. Filho! Psst. Ele tá aqui do lado da caixinha de areia. E quando ele vai fazer o número dele, ele fica raspando a caixinha de areia, faz como se ele quisesse furar a caixa de areia. O meu gato é super yang, total. A minha gata já é mais yin. E aí, então assim, o elemento madeira, ele é tão yang, ele é tão voltado ao calor, ao movimento, ao sol, ao estresse, à raiva, que ele, em desequilíbrio, ele domina os outros órgãos. Ele tem a capacidade de pôr fogo no elemento fogo, que depois está relacionado ao coração, à ansiedade. Então, ele é capaz de secar todo o rim, porque quando ele está em crescimento, a pessoa que é muito raivosa, ela tem pouco líquido no corpo. Ela é uma pessoa mais ressecada, porque é muito quente. Então, aí os rins, eles têm pouca água para trabalhar, né? Porque ela é muito yang. Então, o fígado e o elemento madeira, eles são capazes de dominar todos os outros órgãos. É por isso que a pessoa que é muito nervosa, que é muito estressada, ela desenvolve diversos tipos de doenças. Ela vai ter hipertensão, né? Ela vai ter, então, distúrbios digestivos, porque ela interfere no estômago, ela interfere na digestão. Vai ter problemas musculares, problemas nos tendões, problemas nas unhas, problemas no ciclo menstrual, quem for mulher, e aí vai. E aí, fora os problemas de visão, porque o fígado também controla a nossa visão, como eu falei agora há pouco, que todas as pessoas que têm sangue nos olhos, são muito raivosas, têm problemas visuais, problemas de visão, né? E aí a gente precisa manter o nosso fígado saudável, porque quando a pessoa começa a acumular raiva por muito tempo, vocês já ouviram falar da gordura no fígado, porque ele é um órgão que está tão cheio de energia, tão cheio até de acúmulo de sangue mesmo, porque ele não consegue fazer o livre fluxo desse sangue, ele começa a acumular a energia, a gordura. E aí o fígado vai se enchendo de gordura. E a gordura no fígado é extremamente prejudicial para a saúde. Extremamente prejudicial. Ela desregula todo o corpo. Então, normalmente, quem tem problema de fígado, quem desenvolve depois até uma cirrose por conta de estresse intenso,
normalmente começa com um acúmulo de gordura no fígado. E daqui a pouco a gente vai falar e o que vocês podem fazer, né, para poder equilibrar tudo isso, porque é uma energia que precisa ser equilibrada, né? Todo o sistema tem que estar em equilíbrio, todos os órgãos precisam estar funcionando como uma engrenagem. O nosso corpo, ele é como se fosse uma engrenagem. E quando uma delas está em desequilíbrio, o corpo todo entra em colapso, né? Então, o que pode ser feito? Pode ser feito meditação. Ah, mas aí eu não sei meditar. Ninguém precisa ser um lama tibetano, ninguém precisa ser um alto técnico na meditação, um expert, um mestre. Não, basta que você consiga por alguns minutos do seu dia parar, respirar. Porque as pessoas, quando são muito agitadas, muito raivosas, elas nem respiram direito. Elas têm uma respiração aqui na parte superior do tronco. E o que é muito ruim, essa respiração curta aqui em cima. A respiração tem que ser abdominal, uma respiração mais profunda. E a gente esquece de respirar direito. Então, aí, por isso que o estresse vai aumentando. Então, parar, respirar, né? Tentar acalmar a mente. Se tiver mais difícil, existem inúmeros florais que você pode tomar para controlar essa raiva. Eu prescrevo florais, eu tenho uma mesa radiônica de florais de Bach, onde eu ponho o seu nome lá na mesa, um testemunho, e aí com o pêndulo eu vou descobrindo quais os florais que você precisa, e aí a gente faz uma fórmula de até 6 florais para você poder tomar, para controlar tudo aquilo que você necessita. E às vezes você nem precisa me falar nada. Com o pêndulo eu consigo descobrir o que é o ideal para você. Então, tomar um floral pode ajudar, ouvir um mantra pode ajudar, respirar, meditar, caminhar, fazer uma atividade física, porque muitas vezes também, às vezes a gente está com energia acumulada, sabe? Você, no seu dia a dia, aquele estresse de acorda muito cedo, se alimenta mal, está sempre correndo, vai para o trabalho, se estressa no trabalho, sai do trabalho, volta para casa, correndo, tem pouco tempo para um lazer, não consegue nem assistir um filme, mal consegue tomar um banho e deitar, mal consegue engolir a comida ou engole a comida correndo, né? Porque a gente está sempre correndo, a gente não mastiga os alimentos mais, a gente não respira, a gente não dorme direito. Todas essas coisas vão fazendo um verdadeiro pandemônio no nosso organismo. Então a gente precisa ter consciência disso, a gente precisa entender o que nós estamos fazendo para o nosso corpo e cuidar. Não pode, isso não pode ficar dessa forma, né? Não podemos ficar dessa maneira. Então, floral é uma coisa que ajuda bastante. Ou de repente uma terapia mesmo, né? Uma mesa radiônica, como eu trabalho aqui, com a mesa multidimensional arcturiana e outras mesas. De repente o envio de reiki, né? O envio de reiki também é muito bom, porque acalma. Eu tenho um grupo de reiki toda quarta-feira, às 10 horas da noite, lá no Telegram. Quem quiser depois é só acessar o link aqui da minha bio e entrar direto lá no grupo Reiki Energia de Amor. E toda quarta-feira, 10 horas da noite, eu e mais 3 reikianas enviamos reiki para quem deixar os nomes ali. E tenho tido relatos maravilhosos de pessoas que já estão com a gente há um ano, porque o nosso grupo já tem 1 ano, vai fazer 2 em agosto. E pessoas que estão tendo grandes mudanças, se beneficiando demais do reiki. O reiki é uma energia linda. Tem também o sistema arcturiano de cura multidimensional, que também é tipo um reiki, também trabalha essas emoções, os sentimentos, né? Trabalha a questão física, mental, emocional, espiritual. Então, para que vocês possam ter mais equilíbrio. Então, existem diversas maneiras de controlar essas emoções, né? E, porque senão, o dia a dia vai engolir a gente mesmo. Sabe? O dia a dia vai engolir a gente mesmo. A gente precisa refletir sobre esse dia a dia. O quanto essa vida desse jeito está sendo benéfica para a gente. Porque
nós todos, estivemos de 2020 a agora, comecei em 2022, numa rotina um pouco diferente, né? Principalmente em 2020, a gente ficou em casa, a gente quase não saiu, a gente conviveu mais com a nossa família, então teve muitos casos aí de divórcios, e a partir do momento que as pessoas começaram a conviver umas com as outras, porque enquanto você está trabalhando fora, né, enquanto os familiares todos estão fora, não existe aquela convivência dentro de casa, então você até esquece com quem casou, até esquece, não convive com os filhos. E em 2020 as pessoas começaram a conviver com a família, com os filhos, e a perceber os defeitos, perceber onde que, né, a coisa pegava ali, e muita gente começou a brigar, né, dentro de casa, porque desestruturou tudo, não estavam acostumados a conviver, né? Então, em 2020, muita gente passou muita raiva, né? Mas, em compensação, teve gente que parou para refletir, conseguiu expandir a consciência, conseguiu voltar para si mesmo, conseguiu aprender algumas técnicas ou fazer cursos, conseguiu aproveitar o tempo livre, porque muitos até perderam seus empregos, né? E começaram a aproveitar esse tempo para se especializar em alguma coisa, para aprimorar alguma coisa. Eu mesma fiz muitos cursos em 2020, muitos cursos mesmo. Então foi muito bom. Eu consegui, de alguma forma, usar esse período tão conturbado no planeta e reverter isso para uma coisa benéfica, porque a gente tem essa capacidade. A gente tem essa capacidade de mudar a nossa realidade. E toda semana eu falo isso. Por quê? Porque quando a gente está vibrando numa energia muito baixa, e a raiva é uma das mais baixas vibrações, ela afeta todo o seu organismo e ela acaba atraindo para você coisas muito ruins, né? Até influências negativas mesmo, né? Espíritos, obsessores, né? Encostos. Por quê? Porque são seres que se alimentam, se aproveitam dessa energia, dessa baixa vibração. Tem seres, por exemplo, que gostam desse clima de briga, de revolta, de nervoso, de estresse, de raiva. Tem seres que gostam, que se sintonizam com isso. Então é muito perigoso a gente se manter numa vibração dessa, não só em relação ao nosso corpo físico, como eu disse, né, sobre o fígado, o quanto a raiva pode interferir negativamente no nosso corpo físico, como também até no espiritual, na nossa vida espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas emoções negativas. E quando a gente começa a manifestar demais essas emoções, porque é normal que você sinta uma raiva de alguma coisa, mas tem que ser uma coisa passageira, né? Porque é normal, a gente está nesse mundo mesmo, convivendo com outras pessoas, e a gente está aqui para aprender a desenvolver a compaixão, o amor ao próximo, que são coisas bem desafiadoras, né? No mundo moderno, entre aspas, né? Mas nós viemos para isso, para aprender a respeitar o outro do jeito que ele é e não julgar. Mas tem momentos que a gente realmente acaba perdendo a paciência, estourando, explodindo, porque ninguém é santo aqui, ninguém é avatar, e mesmo que você esteja no caminho da espiritualidade, não quer dizer que você precisa ser um lama, né? Aliás, os lamas tibetanos, eles vão lá para o alto da montanha para meditar, justamente para ficar fora da vida normal, comum. E eu acho isso até questionável, porque eu vejo que se uma pessoa consegue evoluir estando aqui, inserida no mundo que nós estamos, nesse mundo aqui que é a Matrix, que não é a realidade, mas é que neste momento é a nossa realidade, eu acho muito mais valioso
do que você simplesmente se recolher a uma montanha e ficar lá em meditação, né? Você não vai se preocupar com nada, você não vai perder a sua paciência com nada, né? Então, eu acho que é muito para quem está conseguindo expandir a consciência, evoluir espiritualmente, buscar espiritualidade, buscar ajuda nesse mundo que a gente está vivendo agora, com todas essas tribulações, com todas essas notícias negativas que a gente está vendo aí, parabéns. Parabéns, porque você está no caminho, é esse o caminho mesmo. E a gente também, uma outra forma da gente não sentir tanta raiva é se distanciar um pouco dessa avalanche de notícias, né? De notícias ruins, de notícias de guerras e tudo, porque, veja, a gente não vai conseguir mudar nada lá. Nós não estamos lá. Primeiro porque nós não sabemos o que realmente está se passando lá. Não temos noção da realidade, né? A gente não está lá. Então a gente apenas ouve aquilo que alguém traz para nós como notícia. Mas a gente também não sabe se essas notícias são manipuladas ou não. Então a gente não sabe. A melhor coisa a gente fazer é, ao invés da gente ficar preocupado com essa situação, preocupada, querendo a paz mundial ou que essa situação se resolva, é a gente pedir para que a humanidade evolua, para que o homem evolua espiritualmente. Porque, às vezes, o que está acontecendo lá é um processo de limpeza, é um processo kármico que aquele povo precisa passar. E quem somos nós para julgarmos se essa guerra deveria ou não estar acontecendo? Nós não sabemos a realidade, nós não somos os deuses que estão aqui olhando por nós. E nós estamos aqui inseridos nesse planeta, mas vivendo essa vida que estamos vivendo aqui, com os nossos problemas, com as nossas tribulações. Disso a gente entende, porque a gente está inserido nisso. Então, nós temos uma ótica que é nossa, de acordo com a nossa vivência, com a nossa experiência, mas que tem a ver com aquilo que a gente está vivenciando neste momento, aqui, no aqui e agora. Então, a gente pensar ou julgar de que o que está acontecendo lá, em outro país, é certo ou é errado, é muita pretensão nossa, porque a gente não sabe. Nós não sabemos da realidade deles. E eles podem estar precisando passar por esse momento, até para que a população também evolua, expanda suas consciências, porque muitas das pessoas evoluem pela dor e não pelo amor. Então, por mais que existam pessoas amorosas que falem, que cheguem em você e falem, não fique com raiva, não exploda, porque isso vai fazer mal para você. Por mais que eu esteja aqui falando para você, né? Cuidado com as suas emoções, porque isso interfere no seu corpo físico, isso interfere na sua energia como um todo e pode atrair até energias negativas, até espíritos negativos, né? Então, isso faz com que você... essa é a minha ótica, essa não é a sua ótica. Talvez você necessite passar por algumas dificuldades para que você consiga evoluir. Então, tem gente que escolhe ir pelo caminho da dor. E mesmo porque existem as questões kármicas também, de que elas precisam mesmo, para aprendizado, passar por determinadas situações. Então, quem somos nós para julgarmos o que está acontecendo do outro lado do planeta? Se nós não estamos lá, se não fazemos parte daquela nação e não sabemos o que está se passando e não sabemos qual é a questão kármica que está acontecendo lá. Então, nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo aqui agora para nós. Então, por isso que eu falo, afaste-se um pouco das notícias,
do que está acontecendo no mundo, se está tendo guerra, se está tendo pandemia, se está as eleições e o candidato tal e o candidato X, Y, Z. Porque isso não vai mudar o que a gente veio mudar aqui dentro de nós. Lógico, nós temos uma responsabilidade civil de votar, de escolher uma pessoa para governar nosso país. Hoje, esse ano nós teremos eleições, nós temos que sim saber quais são os candidatos, quais são as propostas, qual a índole deles, o que fizeram no passado. Temos que analisar tudo isso para que a gente não caia no erro de escolher a pessoa errada, porque isso vai prorrogar o problema, empurrar o problema para frente. Mas isso é o que diz respeito ao Brasil e a nós brasileiros que vivemos aqui. Então, isso é uma ação coletiva do Brasil. Nós brasileiros temos que nos unir para impedir que o Brasil vá para o buraco. Então, por isso que a nossa escolha é importante. Agora, ficar se ligando no que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, na Ucrânia. Gente, a gente não pode mudar. A única coisa que eu falo é, se formos fazer um ato, como é muito comum, as meditações coletivas, a gente tem que se atentar ao que nós vamos pedir também, né? É isso aí, Márcia, só engrossamos a onda da energia negativa, exatamente, porque a gente fica só comentando coisas ruins, e sendo que a gente precisa elevar a energia e não piorar a energia, porque quando a gente consegue coletivamente, aí sim, com a mente positiva, pensando positivo e desejando a evolução da humanidade como um todo, aí nós estamos fazendo um serviço ao planeta e à nossa própria evolução. Então, por exemplo, é muito comum hoje as pessoas fazerem meditações coletivas, né? Então, esse ano é o ano dos portais, então tem lá, eu mesma, no dia 22 de fevereiro, fiz um portal de prosperidade, manifestação, tudo bem, tá tudo certo, legal, né? É importante que a gente faça também. Mas veja só, se a gente às vezes se une para fazer uma meditação para a paz mundial. Vamos analisar isso. Paz mundial. Será que faz parte da evolução de determinado povo que naquele momento eles estejam em paz? Paz é bom? Claro que é. Mas não seria mais inteligente se a gente pedisse a evolução ou a expansão da consciência da humanidade como um todo? Porque se a humanidade como um todo expandir sua consciência e evoluir espiritualmente, todos os nossos problemas acabam. Agora, a gente pedir paz, a gente pode estar pedindo para a luz, para a egrégora, que a gente quer que aquele movimento, que aquela situação cesse. E às vezes aquele lugar necessita passar por aquele momento porque existe uma questão kármica ali que precisa ser resolvida. Então, de novo, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para julgar o que é certo e o que é errado? Ah, não, temos que pedir para a saúde do planeta, para a saúde da humanidade. Mas, às vezes, uma pandemia, como a gente teve agora e agora está finalizando, foi necessária para que as pessoas olhassem mais para si, para que se cuidassem mais, para que se cuidassem mais da saúde, até da própria higiene, para que prestassem atenção como estão agindo. Porque tem gente que desenvolveu preconceito pelo outro, fobia pelo outro com a pandemia. Tem gente existe uma doença nova agora, uma pandemia nova, que é a fobia social. Tem gente que não gosta de ficar perto de ninguém, tem medo. Então, essas pessoas vão precisar ou fazer tratamento, ou vão precisar se interiorizar
e expandir sua consciência para entenderem que elas necessitam passar por aquilo para evoluir. Então, vamos pedir pela evolução da humanidade e não para sanar uma doença, porque essa doença às vezes vem até por uma questão kármica. Às vezes, os próprios senhores do karma, os senhores do universo falam, ai, aquela humanidade ali está muito materialista. Acho que seria interessante passar por uma certa dificuldadezinha para que eles deixassem um pouco o materialismo de lado. Eu não acho que é assim que acontece. Eu acho que a gente mesmo é que cria a nossa realidade. Para falar bem a verdade, a gente que cria tudo isso, por causa da nossa baixa vibração. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós sentimos, com o que nós pensamos e com o que nós consumimos. Porque às vezes, eu postei agora, hoje, no período da tarde, sobre aquele filme, né, Um Dia de Fúria. Um filme bem conhecido, já antigo, acho que é da década de 90. E... deixa eu só ver o que a Márcia falou. Sempre me questiono se tenho direito a fazer alguns pedidos. Exatamente, a gente tem que pensar. Porque às vezes a gente passa por determinadas situações que são necessárias para o nosso crescimento. Porque veja, se a gente vivesse plenamente, em paz, na saúde plena e perfeita, em harmonia com o todo, nós não estaríamos aqui. E nós estamos aqui num planeta de terceira dimensão, de provas e expiações. Então precisamos passar por determinadas situações. O que a gente tem que pedir é que nos dê discernimento, que nos dê calma, que nos ajude a enxergar o problema por uma perspectiva que a gente entenda o que o universo quer trazer para nós de mensagem. Então a gente precisa pedir pela expansão da consciência, pela sabedoria. É isso que a gente tem que pedir para a humanidade, porque sabedoria, expansão da consciência, evolução espiritual nunca é demais e nunca será prejudicial. Né? Então, quando a gente está conectado com o nosso eu divino, que é sábio, nosso eu sou, a gente consegue ver através dos olhos do eu sou. E aquela raiva que a gente sente de alguém, ou de alguma situação, ou uma situação do país, do governo, normalmente aquelas pessoas que reclamam demais de tudo, né? Que estão ali consumindo as notícias e elas vão gerando uma raiva. Elas não têm noção do mal que elas estão fazendo para elas mesmas. E se elas se afastarem um pouco dessa situação e enxergar, elas vão entender que as situações, as dificuldades, as situações negativas, muitas vezes, estão aqui para nos ensinar. E aí, quando você entende isso, aquele estresse todo parece que deu uma acalmada, né? Então, tudo é uma questão de ponto de vista. Então, eu estava falando de Um Dia de Fúria, que era? Era um homem que já estava esgotado, ele tinha acabado de ser demitido, e ele enfrenta um baita trânsito para ir encontrar com a família, com a esposa, e tudo parado ali no trânsito, e ele sai simplesmente descarregando a raiva dele em todo mundo. E quantos de nós não temos dias de fúria onde a gente descarrega que nem metralhadoras a nossa raiva em cima do outro? E às vezes o outro está simplesmente colocando um espelho na nossa cara. Simplesmente falando, olha, eu tô refletindo o que você é. Esse afastamento emocional, Márcia, é super importante. A gente precisa... Tem aquela expressão que eu lembro que até os antigos falavam, que é deixar o coração de lado. Que é justamente isso. Mas é deixar o coração de lado, mas conectar com um mental superior. E não com o mental inferior, que é o nosso ego. A gente tem que deixar o coração de lado e racionalizar, mas com a mente superior,
que é a mente conectada com o nosso eu sou, e não com a mente inferior, que é a mente conectada com os instintos e com o ego. Porque aí a gente vai fazer uma análise completamente errada. Normalmente a gente vai culpar o outro, normalmente vamos sentir mais raiva ainda e vamos nos colocar na posição de vítimas. E ninguém, gente, presta atenção, ninguém é vítima de nada. Ninguém é vítima. Todos nós vivemos na realidade que nós mesmos criamos. Tanto a nossa realidade individual, quanto a nossa individualidade coletiva. Então não adianta a gente pôr a culpa no Papa, no Bispo, no governo, no presidente, no deputado, na justiça. Não. Não adianta. Porque se a sua vida tá desafiadora, é porque você se colocou nesses desafios. E tem muita gente vivendo muito bem e na plenitude, mesmo com todas essas tribulações. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Como eu estava dizendo para vocês que em 2020 eu fiz como se fosse um ano sabático. Eu tinha sido desligada da empresa no segundo semestre de 2019. Comecei a trabalhar com a acupuntura, que é a área que eu amo de paixão, no segundo semestre de 2019. E no final de 2019 já estava atendendo algumas pessoas e algumas empresas. E aí veio a pandemia em 2020. Eu não podia fazer acupuntura à distância, né? E aí eu tive que realmente colocar o coração de lado e com o meu mental superior falar, bom, então eu tenho que fazer do limão à limonada, e é aí que eu faço? Vou aproveitar esse período, que eu achei a princípio que ia ser tipo 2, 3 meses, e não vou fazer absolutamente nada, não vou me preocupar e vou estudar. Aí voltei para os estudos, comecei a estudar bastante, comecei a fazer cursos, fazer lives, cursos à distância, porque eu pensei, bom, se de repente essa realidade mudar e não voltar mais ao que era antes, que tudo era presencial, eu preciso ter alguma técnica para trabalhar à distância. E eu não tinha nada, então fui fazer o curso de Reiki. E depois outras técnicas que eu falei no comecinho da live. Então, o que eu fiz? Eu enxerguei o problema de fora, não fiquei ali me lamentando e colocando me colocando numa posição de vítima e culpando o vírus da minha vida estar assim. E aí eu falei, não, eu vou extrair a parte boa de tudo isso, que foi ficar comigo mesma, que foi até me aproximar das pessoas de uma outra maneira, ligando, fazendo videochamada e tal. E eu criei uma rotina gostosa. Comecei a ter plantas, olha aqui, eu tenho plantas em casa, coisa que eu não tinha capacidade nem de cuidar de uma plantinha, eu conseguia matar, coitadinha. Agora não, agora eu consigo fazer com que elas sobrevivam a mim, né? Então eu consigo fazer as minhas plantas crescerem. E eu nem sabia que eu tinha esse dom de cuidar de plantas, né? De cuidar dos meus gatos, de fazer com que a minha realidade e o meu mundo, que é a minha casa, fosse o meu paraíso. A minha casa é o meu paraíso. E eu criei ele. E aqui dentro não entra a televisão, não entra notícia negativa, notícia ruim, aqui só entra energia boa. Aqui eu trabalho, aqui eu atendo meus clientes, aqui eu descanso, eu vejo meus filmes. Isso não é? Vocês não acham? Planta e animal não tem uma energia incrível? Eles são nossos companheiros e elas respondem porque elas sabem que quando eu não tô legal, elas começam a ficar com as folhinhas amarelinhas. Começa a cair a folhinha. Aí eu falo com elas assim, mas gente, o que tá acontecendo com vocês, minhas filhas? Eu chamo elas de todo mundo é filho aqui. Gato é filho, a gata é filha, as plantas também são minhas filhas. Mas eu criei meu próprio paraíso. E você pode criar o seu próprio paraíso dentro da sua casa. Mas isso depende de que você esteja com as suas energias legais, de que você deixe a sua raiva de lado. Por exemplo, né? Eu postei também fiz um post, infelizmente, né?
às vezes a gente faz... Eu gosto de escrever, então eu crio muitos posts, às vezes eu faço textões a respeito de algum assunto e nem sempre eles chegam para todo mundo, porque o Instagram tem lá os algoritmos, então não é tudo que a gente faz com maior dedicação e carinho chega para todo mundo. E às vezes você faz uma coisa besta, né? Tipo, tirar foto do gato e posta, tem 1000 visualizações. É assim que funciona, né? Mas eu fiz um post essa semana, que é a Semana da Raiva, falando sobre as pessoas que se sentem constantemente ofendidas. Então, vocês devem conhecer aí alguma pessoa que é uma pessoa que se ofende com tudo. Tudo ela fica ofendida, tudo ela fica ressentida, né? Não, pisou no calo dela, ela está ressentida, se sentindo ofendida, achando que o mundo está contra ela, que nada dá certo, ai meu Deus, ó vida, ó céus, ó azar, né? O hard. E aí eu contei até um caso de um atendimento que eu fiz, de um cliente assim, que realmente veio com essa problemática para mim, dizendo que a vida dele estava assim um horror. Todo mundo parece que tinha se virado as costas para ele, as pessoas tinham se afastado, né? Ai, meu Deus, que coisa, se colocando lá numa posição de vítima. E eu conversando com essa pessoa falei para ela, mas essas pessoas se afastaram de você porque elas não concordam com o que eu falo, porque sabe como é que é? Eu sou uma pessoa muito sincera. Vai vendo. Eu sou muito sincera, eu falo mesmo, né? As coisas que vêm à minha cabeça. Então, eu sou uma pessoa extremamente sincera. Tem muita gente que é assim, né? Eu sou mesmo. Eu falo, gostou, gostou, não gostou, azar. Aí, depois as pessoas se afastam e a pessoa não entende por quê. Aí, ela culpa o outro. Porque o outro não aceitou o que ela quis dizer. Só que, na verdade, vamos parar para pensar, né, gente? Eu, Mariana, tenho 47 anos e vivi uma vida inteira, 47 anos, tendo determinadas experiências, escolhi fazer fonoaudiologia, depois fui fazer mestrado, aí acabei trabalhando com outras áreas, aí caí nas terapias holísticas, hoje eu sou terapeuta, atendo pessoas com mesa radiônica, gosto de estudar isso, gosto de ler aquilo, gosto de ouvir tal coisa, gosto de música tal. Essa é a minha vida, são as minhas experiências e a partir dessas minhas experiências eu tenho uma ótica a respeito da vida. Então aqui, neste momento, eu com vocês estou colocando o meu ponto de vista em relação ao sentimento da raiva. Mas baseados em quê? Baseados nas minhas vivências, nas minhas experiências de vida, no meu conhecimento relacionado à medicina chinesa. Então, de acordo com o que eu vivi, com o que eu experienciei, eu tô aqui expondo para vocês o meu ponto de vista. Mas vocês não são obrigados de maneira alguma a pensar como eu ou a acatar o que eu estou dizendo como a verdade absoluta, mesmo porque eu tô longe de saber qual é a verdade absoluta e duvido que alguém aqui neste planeta ou mesmo nestas dimensões saibam qual é a verdade absoluta. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe. A gente tem uma noção de acordo com a nossa perspectiva, com a nossa ótica. Então, eu dizer para você de que você deveria votar em fulano de tal, né? Como as pessoas hoje, agora o assunto é eleições. Então eu vou lá e falo para você, não, eu acho que você deveria votar no fulano de tal. Aí a pessoa pergunta, por quê? Aí você vai falar lá o que você acha que aquela pessoa é e vai argumentar de acordo com o que você ouviu, com o que você leu, né?
com as informações que vêm de fora que você nem sabe se são reais ou não. E aí a outra pessoa vira para você e fala assim, ah não, nesse eu não vou votar, eu vou votar no outro, e ela vai dar todos os argumentos dela. Aí você vai querer impor a ela que não, que ela tá errada, que aquele, né, que ela acha que é o melhor, é o que a outra deveria votar. Tudo bem, se você tiver argumentos sólidos e provas de que o que você está dizendo realmente é isso, você pode até convencer o outro de que você está certo. Mas você não pode impor o outro o que você pensa, o seu pensamento. Você não pode criar uma imposição. Não, você tem que pensar exatamente como eu penso. E é por isso que muitas pessoas, principalmente na mesma família, brigam. Porque ninguém quer ceder, um acha que sabe mais que o outro, aí fica aquela, sabe, aquele cabo de guerra? Porque eu sei, não, eu que sei, não, eu que sei. E aí fica impossível de conviver, né? Aí vão ter situações de raiva, de brigas, aí vai vir o estresse, aí vai vir os problemas de convivência. Então, a gente tem que entender que o outro, de acordo com as suas vivências, de acordo com as suas experiências de vida, tem uma perspectiva que não é a mesma que a sua. Ah, mas aí então quer dizer que melhor não falar de assunto nenhum com ninguém. Não, não é isso. Você pode expor a sua perspectiva, a sua ótica, como eu tô aqui conversando com vocês. E vocês podem falar para mim, nossa, legal, concordo com o que você falou, né? Acho válido o que você está falando, me ajuda ou não me ajuda. Ou vocês podem, inclusive, colocar aqui e falar, não concordo. E aí eu vou adorar. Porque aí a gente pode ter um debate. A gente pode trocar ideias e experiências e perspectivas. Né? Por isso que às vezes eu fico aqui nas minhas lives instigando vocês. Aí, o que vocês acharam? O que vocês pensam disso? Para ver se eu consigo provocar uma discussão. Porque a discussão também engrandece, se é lógico, se é uma discussão saudável e não uma discussão baseada na raiva, não uma briga, né? Uma coisa é você debater sobre alguma coisa, outra coisa é você entrar e bater de frente, entrar em conflito porque você quer impor a sua verdade porque você acha que a sua verdade é maior do que a verdade do outro. E aí, quando você vai ver, você já tá lá com todos os sintomas de fígado, né? Aquela boca amarga, a visão que fica meio bagunçada, pode ficar até meio turva, né? Aquela enxaqueca. Por quê? Porque o fogo do fígado, né? Aquele yang, como eu falei no começo da live, do fígado, botou fogo na árvore. Por quê? Lembrem, quem não estava aqui no comecinho da live, eu estava explicando que o fígado na medicina chinesa representa o elemento madeira. E o elemento madeira tem a ver com movimento. E ele tem um movimento de crescimento. Então, tudo no elemento madeira cresce. Então, e o sentimento diretamente ligado ao elemento madeira é a raiva. Então, a pessoa raivosa, a pessoa furiosa, aquele fogo acende, aquela raiva acende, ela cresce e ela contamina todo o sistema e todos os outros órgãos. E aí ela vai começar a ter diversos sintomas, como aumento da pressão, porque a pressão o que é? Aumento do calor. O fígado, ele é o órgão responsável pela movimentação do sangue dentro do seu corpo, para a medicina chinesa, né? O sangue, ele bombeia, o coração bombeia o sangue, mas quem armazena e entrega para o coração o sangue e a energia para que o coração possa bombear para todo o corpo é o fígado. E aí, se ele fica com raiva, ele está ali com tanta raiva, ele perde a função dele e aí ele fica armazenando aquele sangue. E aí, com o tempo, a pessoa tem gordura no fígado. Aumento de pressão,
Problemas nos músculos e nas articulações e nos tendões, porque ela vai ficando rígida. Ela fica tão rígida por causa da raiva, tão rígida, que ela começa a doer, começa a enrijecer tudo, enrijece tudo. A unha quebra, né? Problemas de ciclo menstrual. Mulheres não conseguem menstruar, quando menstrua com aqueles coágulos, aquela menstruação grossa, aquele sangue escuro, excesso de calor. Porque o fígado também atua dominando o rim, que é o elemento água, que na verdade deveria controlar o fogo do fígado. Porque a água controla, a água nutre a madeira. E aí quando a pessoa está tão raivosa e esse elemento madeira está tão grande, cresceu tanto, a energia está tão... que a energia retorna e controla o rim. E o rim, que é elemento água, ele seca. E aí o sangue fica grosso, porque o sangue precisa de água para ele ser fluido. Por isso que precisa tomar muita água. A gente tem que tomar muita água e as pessoas também esquecem disso. Aí aumenta a pressão sanguínea, porque imagina o teu coração, o esforço que ele tem que fazer para ele bombear um sangue que parece um creme, que parece um leite condensado, um sangue viscoso. Então tem que tomar água para fluidificar e para arrefecer o sistema. Gente, uma pessoa raivosa, ela tem que tomar água. É que nem um motor de carro, nós somos máquinas, é que nem um motor de carro. O carro precisa de água, senão funde o motor. A gente funde o motor se a gente não toma água. Funde o motor, literalmente. Aí forma aquela borra no rim. Aí a pessoa começa a ter pedra, porque não lava o rim, não toma água. E aí vai ter problema cardíaco. Aí junta com ansiedade. Ou seja, é uma reação em cadeia. Então cuidem das suas emoções. Não queira impor ao outro a sua perspectiva, a sua verdade. A sua verdade é sua e de mais ninguém. Ela é a sua verdade. E ela não está errada. Assim como o outro também não está. Porque o outro pensa daquele jeito, porque ele viveu de uma forma que o fez pensar daquele jeito. Então temos que viver mais leves, mais fluidos, mais tranquilos, olhando as coisas de uma perspectiva de fora, de quem está de fora. Por que as pessoas buscam terapia e terapia é tão importante? Porque eu sou terapeuta, eu vou te escutar. Quando você está ali no calor das emoções contando para mim o que você pensa e o que aconteceu com você, eu que faço conversa terapêutica, então antes de fazer qualquer um dos meus atendimentos, eu converso com a pessoa e às vezes a minha conversa terapêutica é maior do que o meu atendimento em si. Hoje mesmo eu fiz uma mesa onde eu fiquei 2 horas conversando com a pessoa e a minha mesa durou 1 hora. Então, porque eu quero que ela, primeiro, ponha para fora, coloque o seu ponto de vista em relação ao que está acontecendo com ela e depois eu, como uma terapeuta, enxergando de fora, eu vou conseguir esclarecer, clarear, espantar as nuvens e fazer com que ela enxergue aquela situação dela com uma outra perspectiva. Porque aquela perspectiva que ela está enxergando, às vezes é muito prejudicial para ela. E ela precisa mudar a sua perspectiva para que ela se cure. Então vamos controlar a raiva, vamos controlar as emoções, não se colocar na posição de vítima, não se sentir sempre ofendido, porque o outro não pensa igual a você. Se o outro não pensa igual a você, tudo bem, tá tudo certo. Talvez se você escutá-lo, quem sabe você não aprende alguma coisa. Certo? Gente, alguém tem uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vejo que muita gente entrou aqui.
aqui para todo mundo. Ai, desculpa, eu apertei um botão errado. Ai, que medo. Achei que tinha saído da live. Vamos ver como é que estão aqui. Ah, gente, gratidão. Que bom que vocês estão gostando. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de colocar alguma coisa, fazer algum comentário sobre o que vocês estão achando da live? Senão a gente já vai partir para a nossa ativação da mesa multidimensional arcturiana. E, como eu sempre digo, toda quinta-feira, gente, a mesa não tem tempo e nem espaço. Então, vocês podem assistir essa ativação quantas vezes vocês quiserem. Se vocês quiserem assistir todos os dias, vai ajudar muito no processo de limpeza. Ai, gratidão, Márcia. Gratidão que eu posso ajudar aqui um pouquinho vocês, né? Então, como ela é uma mesa quântica, ela trabalha com uma energia de quinta dimensão, vocês podem acessar a qualquer hora, porque lá para eles, nossos irmãos arcturianos, não tem tempo nem espaço. Então, assistam quantas vezes vocês quiserem. Hoje a gente vai fazer o decreto de libertação da dominação psíquica, olha só, e libertação mental. A gente vai fazer uma limpeza mental para ajudar vocês a limpar esse processo todo, essa mente que fala, que briga, que é agitada. Então a gente vai trazer paz e tranquilidade para vocês. E eu vou ativar na mesa algumas mandalas. Essa aqui é a mandala da ilusão, que te torna consciente de que você só encontrará a segurança dentro de você mesmo. Pare de procurar a mesma em outros lugares, pois será uma ilusão com certeza. Então, a verdade está dentro de vocês. É ilusão de que a verdade está em mim, por exemplo. Essa é a minha verdade, você tem a sua verdade. Volte-se para dentro de você, busque a sua verdade, tenha experiências para que você possa construir a sua ótica, a sua perspectiva. Não acreditem mais, acabou, gente, a época de guru. Não existe guru mais, ninguém é guru de ninguém mais, acabou guru. Hoje nós estamos na época do mestre de si mesmo. Todos somos mestres de nós mesmos, porque nós temos uma consciência superior que está lá na 7ª dimensão, que é o nosso eu superior, o eu sou, que simplesmente armazena os nossos registros akáshicos, toda a nossa experiência, de toda a nossa existência de centelhas divinas desde a nossa criação. Então você acha que nosso eu sou, a nossa consciência expandida, não sabe das coisas? Claro que sabe. O que vem para cá, para esse cérebro, para esse avatarzinho aqui, para esse boneco, é uma pequena parcela desse conhecimento. Mas é possível que com a expansão da consciência, e é isso que a gente tem que desejar para a humanidade, que com a expansão da consciência, a gente acesse esses conhecimentos, essa sabedoria que é nossa, que nos pertence. E a partir do momento que a gente conseguir acessar essa sabedoria, a gente vai viver melhor com todos. Nós entenderemos que todos nós somos um só. E que o que eu faço para mim, reflete em você. E o que eu faço para você, de bom ou de ruim, reflete em mim. Então, se eu me curo, eu te curo. Por ressonância, porque todos nós somos partículas de um organismo único. Quando vocês começarem a entender isso que eu estou dizendo, vocês vão pensar 2 vezes na hora de arrancar uma flor de uma floreira, na hora de tirar um galinho de árvore. Porque tudo que a gente faz repercute na gente. Ah, mas aí eu não posso mais
colher flores ou ter plantas em casa? Pode, desde que você peça permissão a elas. Eu converso com as minhas filhas aqui. E quando eu vou tirar até uma folhinha seca, eu peço permissão. Dá licença, tô tirando uma folhinha seca sua porque não vai fazer bem pra você e pode minar a tua energia. Quem me vê vai achar que eu sou louca, lógico. Outra mandala que a gente vai ativar na mesa multidimensional arcturiana hoje, a autorreflexão. A autorreflexão, ela te ajuda a olhar para si mesmo a partir de uma distância, é aquilo que eu tô falando, e avaliar as suas escolhas. Eu cresço, aí tem uma afirmação que é interessante, eu cresço por ser honesto comigo mesmo sobre o que eu tenho que mudar. Gente, eu não planejei isso antes, tá? O que eu falei aqui agora veio. Essas mandalas eu escolhi hoje de manhã, pra vocês terem uma ideia. E olha só que coisa, não foi nada programado. E para finalizar, a mandala do equilíbrio, que é o que nós precisamos mesmo. A mandala do equilíbrio, ela te ajuda a se reconhecer e se você for fiel aos seus sentimentos, se você se reconhecer, se você reconhecer a sua própria verdade, nada poderá te desequilibrar. Vocês entenderam bem o que eu quis dizer aqui? Se você reconhecer a sua própria verdade, não impuser nada a ninguém, nada te tira do equilíbrio. Nada. Essas mandalas aqui e mais umas 170 mandalas fazem parte dos códigos arcturianos, tá? São mandalas que os nossos amados e queridos arcturianos trouxeram para nós. Então, muita gente canalizou essas mandalas e criou esse livro, que é um livro que quem quiser depois me pede, me manda um direct, eu mando o PDF para vocês, dos 173 códigos arcturianos, para que vocês façam a meditação com as mandalas. Então vocês vão olhar essa mandala e meditar em cima delas, meditar no que ela quer dizer para você. Isso vai causar verdadeiras transformações em vocês. E se vocês já ouviram falar dos crop circles, são aqueles desenhos nos campos de trigo que tem muito na Europa. Muitas dessas mandalas estão nesses crop circles, porque foi uma forma que os arcturianos fizeram de curar o nosso planeta com essas mandalas. Então eles são seres lindos, maravilhosos, que eu amo de paixão, de quinta dimensão, os nossos irmãos mais velhos que estão aqui para ajudar a gente a evoluir, por isso que eu trabalho com eles, tá? Gente, então vamos começar? Vamos fazer a ativação da mesa? Eu vou virar aqui a minha câmera. Essa é a lindona mesa multidimensional arcturiana, para quem não conhece. Essa mesa foi canalizada pela Karen Rodrigues, que é a minha professora favorita e a terapeuta maravilhosa que canalizou essa ferramenta de extrema, altíssima tecnologia, avançadíssima tecnologia que ajuda a gente a ascender, gente. Ela existe para a gente iluminar. Então ela é uma mesa que vai limpar os nossos padrões velhos, vai limpar nossas crenças limitantes, fazer uma apometria cósmica. Quando você faz uma consulta comigo, eu faço uma apometria, uma limpeza, removendo tudo que é externo e que te prejudica, que impede você de fluir. E depois a gente trabalha a cocriação. E hoje eu vou fazer a liberação, então, como eu falei, da dominação psíquica e a limpeza mental. Lógico, essa aqui é uma ativação coletiva, já vai ajudar muito vocês, se vocês fizerem algumas vezes, mas o ideal é que a gente faça uma consulta mesmo, para que eu faça um trabalho personalizado para você, tá? Então vamos lá. Eu vou abrir a mesa. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias das seivas, nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todos que estão aqui nessa live, ancorando nossas árvores da vida e abrindo as nossas pétalas de luz, trazendo banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo.
Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz e na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas legiões da luz e toda a hierarquia desse trabalho. Eu sou um circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus. Eu sou a perfeição em meu mundo. Eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invisível e invulnerável agora e sempre. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza na minha consciência divina, ativando meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real e universal. Ativando meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos que estão aqui nessa live para ativar as suas Merkabas e acesso à fonte divina e ao arquivo acástico necessário para esse trabalho. Sempre na verdade e honra divina. Ativa a proteção crítica e que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano, Deus Pai Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. E vamos lá ao decreto. Eu vou fazer primeiro a limpeza mental. Pensem no nome completo de vocês. Eu, nascido em... Falem a data de nascimento de vocês. Autorizo que os seres de luz possam trabalhar na minha programação mental, efetuando assim a limpeza de todas as crenças limitantes que impedem a minha vida de avançar com facilidade. Decreto ainda que a partir de hoje receba uma cura interior, pois os seres celestiais caminharão comigo por toda a minha história, me mostrando que não necessito mais destas experiências desfavoráveis. Está decretado, tanto no plano material quanto no plano espiritual, que todos os meus traumas neste momento estão sendo superados e virão à minha mente somente as lembranças boas. E quando as ruins vierem, terei sabedoria necessária para desviar o foco e canalizar as energias amorosas e positivas. Se fui humilhado e se me destruíram com críticas sem fundamento, se fui desvalorizado, tudo isso neste momento está sendo curado. Se uma sequência de fatos desagradáveis aconteceu em minha vida, devo compreender que ficou no passado e devo viver o presente confiando na luz que é meu guia. Busco a partir de então novas experiências para minha lapidação, crescimento, fortalecimento, maturidade e evolução. Em nome do Criador maior e de todos os seres da luz, eu ordeno que esses traumas ou crenças limitantes não mais prejudicarão a minha caminhada e não mais me trarão enfermidades para o corpo físico e corpos sutis. A partir deste momento, eu libero essas energias desfavoráveis e recebo as energias já transmutadas e purificadas. A reprogramação mental já se realizou em mim e, portanto, já estou liberta, curada, purificada, saudável e feliz, porque assim o Criador me fez e deseja. Minha gratidão é infinita por esta grande cura e transformação. Vida financeira e prosperidade, abundância, fartura, fortuna, saúde e muito amor. Que assim seja e assim se faça. Qual a ferramenta? Olha, aqui deu uma questão de ancestralidade, ou seja, gente, tem sim questões ancestrais que estão interferindo no livre fluxo de energia da nossa vida, tá? Existe um desequilíbrio na nossa ancestralidade e essa ferramenta agora ela vai fazer tipo uma constelação familiar, trabalhando os nossos ancestrais dessa existência e de outras existências, tá? Tudo que for mal resolvido vai ser tratado, tá bom? Nós fazemos também com esse decreto a quebra das heranças ruins que nossos ancestrais trouxeram de geração em geração. Eu sou um ser de luz, um ser divino, libertando em mim, e todos estão aqui nessa live, todos nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos e ao nosso eu superior crítico, que perdoe quem precisa ser perdoado e os liberte das correntes espirituais. Eu sou livre, purificado e curado na luz dourada de Cristo, Kodosh, 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 Adonai, Sebaos.
Qual é a próxima ferramenta? Ah, maravilha, já deu fluxo. Eu sou um ser de luz, um ser divino, entrego esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue livros sagrados de Deus Pai e Mãe e seja reescrito sob a luz crítica e testemunhado pelo meu Espírito Santo, reordenando nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. Agora vamos ao decreto de libertação psíquica. Amada, poderosa e vitoriosa presença de Deus, eu sou em mim e todos que estão aqui nessa live. Ó amada, imortal e vitoriosa chamatrina da verdade eterna no meu coração. Santo Cristo pessoal de toda a humanidade. Amado São Germain, amado Elmore, amado Jesus. Amada Mãe Maria, amado grande obediência divina. Amado Arcanjo Miguel, amada e poderosa Astreia. Todos os seres ascensos, poderes, atividades e legiões da luz. Anjos e atividades do fogo sagrado chamados Grumá e Lanelo. Todo o espírito da grande fraternidade branca é a mãe do mundo, vida elemental dos reinos do fogo, do ar, da água e da terra. Em nome da presença de Deus que eu sou, e pelo poder magnético do fogo sagrado em mim investido, eu decreto. Amado Arcanjo Miguel, poderoso Hércules, amado grande diretor divino e vossas legiões de anjos do relâmpago azul, os grandes grupos de conquistadores e a poderosa águia azul da estrela divina de Sírios, em nome de Jesus Cristo e dos 7 poderosos Elohim, empunhais vossas poderosas espadas de chama azul para desprender-nos e libertar-nos, desprender-nos e libertar-nos, desprender-nos e libertar-nos de tudo que seja menos que a vitória de Cristo. Amados e poderosos Elohim, Astreia e pureza, selai os vossos anéis e espadas de chama azul de milhares de sóis vindos do grande sol central e fazei resplandecer megatons de luz cósmica, relâmpagos azuis de chama violeta dentro, através e em torno da causa, do núcleo de toda ilusão, psiquismo, manipulação mental e emocional, agressão e projeção psíquica, mau humor, influências lunares e astrológicas, limitações autoimpostas, resíduos de magnetismo animal dos meus 4 corpos inferiores, tirania, crítica, condenação, julgamento, desencorajamento, laços com os impostores do padrão divino da alma, demônios, entidades desencarnadas, anjos caídos, elementais aprisionados e rebeldes, energias astrais, magia negra, feitiçaria, voodoo, satanismo, orações mal intencionadas, a força sinistra, todo egoísmo, egolatria, auto-hipnose, dúvidas, medo, raiva, discórdias, ansiedades, tensão nervosa, ira, cobiça, infelicidade, más intenções, motivos e desejos impuros do coração, ignorância, irresponsabilidade, complacência, emocionalismo, autopiedade, complexos de inferioridade e de superioridade, inveja, niilismo, ressentimento, irritação, teimosia, obsessão, possessão demoníaca, loucura, esquizofrenia, psicoses e neuroses, desequilíbrios biológicos e vírus que causam perturbações emocionais, mentais e físicas, o núcleo de rebelião contra a autoridade de Deus e do Cristo encarnados, tendências autodestrutivas e de destruição da alma, entidades do suicídio, derrotismo, mortificação, reação psicótica, autocomplacência, conflito interior, sentimento de injustiça, sentimento de separação de Deus, imaginações vãs, pecado, doença, morte, todas as manifestações ou pessoas conhecidas ou desconhecidas que se opõem à pureza da nossa imagem crística. Peço fervorosamente a nossa divina e vitoriosa libertação de todos os momentos pessoais e planetários que sejam nocivos, limitadores ou degradantes para a alma. Peço que seja dada a força do Cristo a todos nós aqui nessa live e o poder de Hércules para, em nome do eu sou o que sou, vencer todos os hábitos humanos que possam impedir o cumprimento do nosso plano divino. Invoco a amada e poderosa Astreia para que cele seu anel e espada cósmicos de chama azul em torno da nossa consciência, do nosso ser, do nosso mundo, da nossa família e de todos os filhos e filhas de Deus e crianças da luz que evoluem no planeta. Envolva tudo isso e transmute, 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 causa, efeito, registro, memória, antes que possam interferir negativamente com a vida. Substituir tudo isso agora pela chamatrina cósmica, na plenipotência do 3×3, na plenipotência do 10.000 vezes 10.000 e na plenipotência da chama de 10.000 pétalas do amor sagrado, do fogo sagrado, com o poder cósmico vitorioso,
triplicado a cada instante de cada hora, até todos terem ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Desprende-nos e liberta-nos, desprende-nos e liberte-nos, desprende-nos e liberte-nos de tudo que não seja vitória em Cristo. E com toda a fé eu aceito conscientemente que isso se manifeste, se manifeste, se manifeste, aqui agora com pleno poder eternamente mantido, onipotente, ativo, de contínua expansão, abrangendo o mundo inteiro, até que todos tenham ascendido totalmente na luz e sejam livres. Amado eu sou, amado eu sou, amado eu sou. Está feito, está selado, está concretizado. Olha, gente, novamente a questão da ancestralidade. Tem muita gente presa em vidas passadas, presa na ancestralidade. Muita gente que está aqui na live precisando tratar da sua ancestralidade, tá? E isso está prejudicando a vida de vocês. Eu sou um ser de luz, um ser divino, libertando em mim, todos que estão aqui nessa live, todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos e ao nosso eu superior crítico que perdoe quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Eu sou livre, purificado e curado da luz dourada de Cristo. Kodosh, 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 Adonai Sebaios. Ótimo, já deu fluxo. Eu sou um ser de luz, um ser divino. Entrego este trabalho ao comando arcturiano para que entregue um livro sagrado de Deus Pai e Mãe e seja escrito sob a luz crítica e testemunhado pelo nosso Espírito Santo, ordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina, abundância e cura. E agora eu vou alinhar os chakras de vocês e fechar a mesa. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos, em teta e multidimensional, organizando e requalificando todos os chakras de todos que estão aqui nessa live e ativando a nossa Kundalini sagrada desde o chakra central diamante da terra, alinhando com o manto de luz eletrônico na presença divina do Eu Sou com o cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais, ativando os cristais dos chakras coronários, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal, nossos sistemas endócrinos, envolvendo o nosso corpo físico, ancorando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte Deus, Pai, Mãe, Mãe Gaia, ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz, alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teta e em multidimensional. Ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo, molécula do corpo físico de todos que estão aqui nessa live. Ativando o cubo de Metatron em todos os meus corpos sutis, despertando meu corpo de luz para a minha ascensão e para a ascensão de todos que estão aqui nessa live. Ativando o cubo de Metatron enquanto durmo em todo o meu ser, curando e regenerando o meu corpo físico e o corpo físico de todos que estão aqui nessa live. Que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em meu ser e para o ser de todos que estão aqui nessa live. Código alma e espírito me desativando e limpando todo o meu arquivo e o arquivo de todos que estão aqui nessa live da mesa multidimensional arcturiana. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Gratidão aos nossos amados irmãos arcturianos, a todos os guias e mentores de todos que estão aqui nessa live que proporcionaram essa limpeza. Gratidão. Muito bem. E aí, gente, o que vocês acharam? Gostaram da energia? Sentiram as vibrações aí? Comentem aqui. Quem está chegando agora, oi para todo mundo. A nossa live começou hoje às 7 horas da noite. Voltem, rebobinem a fita, assistam desde o comecinho, que tá muito legal, tem muita informação. Essa ativação fica valendo aí. Quantas vezes vocês quiserem fazer, avança o vídeo, assiste a ativação, que vocês podem ver que foi feita muita limpeza. Quanto mais vocês fizerem, né, mais vai limpar. Então, o que vocês fazem? Salva lá. Clica lá naquela bandeirinha de festa junina e salva a live para que vocês possam assistir mais vezes essa ativação. Curtam e comentem também lá e compartilhem com aquelas pessoas que vocês acham que estão precisando ouvir essas coisas aqui, né? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Lembrando que a gratidão, Naná, querida, Márcia, queridas que estão aqui assistindo. Que bom que vocês estão aqui, estou muito feliz. E não se esqueçam que amanhã, à 1h da tarde, lá no canal da Adriana Alves, a minha amiga terapeuta Adriana Alves, lá no Instagram dela e também no YouTube dela, terapeuta Adriana Alves. Aqui no Instagram é a Adriana Alves Terapias e lá no YouTube é a terapeuta Adriana Alves. Nós faremos uma live
muito especial, onde faremos uma surpresa. Será uma live muito incrível. Tem uma surpresa aguardando vocês amanhã. E no final da live, eu, junto com ela, faremos uma ativação, mas aí não vai ser da mesa multidimensional arcturiana. Vai ser do sistema arcturiano de cura multidimensional, que é tipo um envio de reiki, mas muito poderoso, que é com os símbolos arcturianos, tá? Então, também promovem limpezas, muita coisa boa, muita energia boa. E sempre a live com ela é um bate-papo muito gostoso. E amanhã a gente vai falar sobre as emoções e como as emoções nos afetam, né? Então, não percam a live. Na próxima semana eu volto aqui para a gente conversar mais um pouco com um novo assunto. Toda semana eu faço um assunto diferente, uma live diferente. Se por acaso tiver alguma mudança de dia e de horário dessa live aqui, eu aviso vocês antecipadamente para que vocês não percam, mas a live vai ficar gravada lá no meu Instagram, aliás, aqui no meu Instagram, para que vocês possam assistir quem chegou mais tarde ou quem perdeu, tá bom? Gente, eu desejo a vocês uma ótima noite. Quem quiser conversar comigo, me chama no direct, me chama no WhatsApp, é só entrar lá na minha bio, clicar lá na opção que vocês desejarem para entrar em contato comigo e eu estou à disposição de vocês. Uma linda noite para vocês, gratidão, namastê e até a próxima semana. Tchau, gente, até! Uma boa noite aí para vocês.